Como é a tua relação com a energia do dinheiro num aspecto espiritual, energético, consciencial? Esse é um tema que nós vamos trabalhar hoje para que você possa aprofundar e sair de uma bolha que muitas vezes você criou em relação ao assunto. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Filhos do Todo com mais um conteúdo solo para que você possa refletir sobre um assunto proposto. Hoje nós vamos falar especificamente sobre algumas crenças que são estabelecidas e a relação espiritual com a energia do dinheiro. Muitas vezes a escassez e a falta de acesso ao dinheiro também está ligado a aspectos espirituais que você carrega em relação a certos tipos de vertentes espirituais e interpretações que você tem. Então hoje, se você ficar até o final, nós vamos realizar um exercício com essa nota aqui, ó, para que você tenha essa é uma nota de maior valor, para que você tenha um desprendimento em relação à necessidade de ser dominado pelo dinheiro, mas tê-lo presente na sua vida como um fluxo, como uma energia que possibilita várias situações. Então é bem interessante se você ficar até o final, para que você possa também aplicar isso na tua realidade e também perceber o seguinte, que estar em conexão com o dinheiro não é ser escravizado pelo dinheiro ou fazer qualquer coisa pelo dinheiro, e sim tê-lo na sua realidade como mais uma ferramenta importante, a qual você será o condutor. Você é o condutor da ferramenta. Então tá aí a grande sacada que você precisa, refletir, que eu preciso refletir, que todo ser humano precisa refletir. Ponto é, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e verifique se há sua inscrição aqui no canal, porque eu vejo que muitas pessoas não estão se inscrevendo no canal e estão assistindo. Então, vamos fazer isso acontecer de uma forma melhor para que você receba outros conteúdos. Quem ganha é quem está assistindo, porque aí recebe mais. Nós temos uma playlist aqui especial sobre esses tipos de assuntos e também nós temos aí convidados que chegam aqui e colocam assuntos importantes para que você possa também criar o seu caminho de progresso, evolução e conexões. Muito se fala sobre as questões relacionadas ao não enriquecimento vou colocar como base aqui o livro mais conhecido na cultura ocidental, que é a Bíblia, como justificativa para as pessoas não obterem um progresso muitas vezes. E eu até relacionei, depois eu vou ler aqui até algumas passagens que eu coloquei aqui, escrevi e coloquei, vou dar uma lida para vocês, de trechos da Bíblia onde se fala sobre a abundância, sobre a prosperidade e onde você pode observar que não há uma demonização em relação a isso. Se a gente for andar um pouco no Oriente, nós vamos ter vários tipos de religiões lá. As religiões orientais, elas não têm nenhum tipo de resistência ao ser humano progredir no aspecto material. Então, nós estamos vivendo no mundo material. Somos do mundo material? Não, nós estamos no mundo material. E a mesma coisa em relação à energia do dinheiro e energia da prosperidade, da abundância e de qualquer ponto que você se concentrar. Você está frequenciando naquilo, você está vibrando naquilo, você está dentro de uma experiência a qual ferramentas são importantes. Vejo muito as pessoas correndo atrás do dinheiro com desespero. E esse desespero, ele faz com que as pessoas, muitas vezes, tenham um sofrimento, que se desgastem, que não tenham espaço para pensar em uma solução. E essa é a realidade de muitas pessoas. Porém, nós também temos casos escritos na Bíblia, em outros livros religiosos, passagens de povos antigos, onde se mostra que há a possibilidade de se mudar um mecanismo para que você consiga ter uma nova realidade. E aí a gente vai entrar numa discussão que é interessante. Eu vou até selecionei uma passagem aqui, ó, já que a gente está falando da Bíblia, né? Nós vamos aqui
entrar numa mudança de paradigma. Que por muito tempo foi ensinado que a riqueza era pecado, que os ricos não entrariam no mundo do céu, dos céus. E que se você fosse uma pessoa abundante, você era uma pessoa vaidosa, que estava não em sintonia com o propósito divino. E aí o primeiro ponto que eu coloco como chave essencial para que haja uma reflexão é a seguinte: Deus é abundância. Deus é o todo que está em tudo. Quer um fator de maior conexão, de maior abundância do que saber que o todo está em tudo e que todos os seres humanos estão aqui dentro de uma experiência para retirarem o melhor, dentro de uma fluidez? Então existem diferenças circunstanciais em relação à obtenção de riqueza. A riqueza material obtida num famoso inchaço e a prosperidade, que ela é também exercida através do ser humano que se doa por causas e recebe de volta um fluxo de energia, uma energia de troca, uma energia abençoada, se a gente for colocar numa transliteração. Aquele que abençoa é abençoado, né? Então a gente está falando sobre tópicos que relacionam a várias culturas. Eu vou ler aqui uma parte de um texto que para a gente poder já refletir sobre isso, e eu tive o cuidado de separar o que está na Bíblia mesmo, porque aqui a gente vê que existem maiores discussões sobre o ser ou não ser bem-sucedido, ou rico, ou ter dinheiro, tá? Então, assim, alguns textos sagrados eles vão colocar o seguinte: primeiro, a abundância é um estado divino, antes da gente começar a ler. Então a gente tem que colocar isso na nossa mente. Instalar isso na mente é super importante. Não é o momento que você sente que está acontecendo isso, mas entenda-se, a abundância é um estado divino, uma conexão com o divino. Então, se você tem um princípio, na Bíblia tem muitos princípios de aliança, né, com o divino, com o Todo-Poderoso. Há exemplo aqui de Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no tempo certo. Ou seja, aqui está falando o seguinte: abertura de caminhos. A abertura de caminhos que uma pessoa pode ter se ela estiver em uma intersecção com algo que seja bacana, que seja sagrado, que seja abençoado para ela, que tenha uma conexão com o divino, com aquilo que ela considera que é próspero. Então, no momento certo aqui, diz o seguinte: prosperidade não é sorte. Prosperidade é sintonia. Prosperidade é você estar com a sua percepção e ligar ao todo que está em tudo, ao grande HD universal que tem todas as informações, e você conecta o teu campo com aquela informação e recebe uma informação para que você aplique aqui. E no fim não vai ser só dinheiro, vai ser expansão, vai ser amplas possibilidades que você vai estar alcançando. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Quando você caminha com consciência, dentro de uma linha de que tudo vem para um proveito maior, você está vibrando na abundância, está vibrando na prosperidade. E para se ter prosperidade e abundância, existe uma ferramenta que foi conectada dentro dos moldes aqui do nosso planeta que se chama dinheiro. Tá aqui o dinheiro, tá? Ó, faz parte. É um papel que é impresso e codificado com um valor. Mas o valor daquilo que você faz está precificado por um número. Existe um valor que é imaterial, que está dentro daquilo que são os seus valores, que é a tua conexão, que é aquilo que você não vai levar daqui da Terra. Então, você não é um escravo dessa ferramenta, e hoje eu vou ensinar, daqui a pouco, né, uma maneira de você se desprender e abençoar o fluxo contínuo desse dinheiro. Porque quando você abençoa o fluxo do dinheiro, você está abençoando a entrada e está abençoando a continuidade do caminho que você está dando para esse dinheiro. Então as portas elas começam a se abrir de uma forma mais interessante porque você decidiu conectar o seu cabo USB nesse HD universal. Ponto. Esse é uma máxima para você refletir todos os dias.
Aqui eu vou ler mais uma para você poder entender qual que é a relação que eu separei aqui, que é a lei do plantio, né, e da colheita. Você vai colher aquilo que você planta? Não. Você vai colher aquilo que você vibra. Em que você está vibrando, né? É uma lei poderosa universal. A tua vibração vai refletir naquilo que está acontecendo na tua realidade. Então, às vezes a pessoa ela não está só com falta de dinheiro, ela está com falta de energia, ela está com falta de propósito, ela está com falta de ideias. Porque assim, eu vejo muito, né, pessoas que são espiritualizadas ou não, buscarem uma solução imediata para que um dinheiro caia no colo. Só que muitas vezes não foca numa melhoria, numa vibração, numa elevação. Ela foca em tipo uma mágica instantânea de um dinheiro cair. E não é assim que funciona. Existe conexão com a tua realidade. Existe mudança de realidade também. E todo ser humano que foi destacado na humanidade e teve prosperidade precisou fazer alguma coisa a respeito. E sempre teve envolvido com um aspecto vibracional e aí é muito além do dinheiro, porque dinheiro por dinheiro, hoje nós temos mentalidades que têm dinheiro, porque têm conhecimento técnico, porque realizam coisas que outras pessoas precisam, mas elas não têm um contato com consciência, com religião, com Deus ou com nenhum tipo de vibração. Elas não acreditam em nada, mas estão vibrando num crescimento, porque isso independe da pessoa acreditar ou não. Então, o dinheiro em si não vai beneficiar você ser uma pessoa boazinha, bom caráter. Isso é um fator que deve ser de cada ser humano. Mas estar com todas essas aptidões e buscar uma prosperidade vai fazer com que você tenha um bom aproveitamento de cada dinheiro que entra na sua vida e um bom direcionamento. Você passa a ser um servidor da humanidade. Então o dinheiro ele vem nas tuas mãos para que você seja um servidor da humanidade e você contribua através da sua lapidação e do seu exemplo. E aí, ter a necessidade de tê-lo a todo custo, com sofrimento, passa a ficar em segundo plano. Você começa a conquistar, você começa a vibrar e você começa a atrair. E tem muitos exemplos na minha trajetória, trajetórias de pessoas que eu conheço, que traz um significado para essa conversa. Inclusive, o que eu vou estar passando para vocês daqui a pouco. Outra passagem que eu vou ler para vocês aqui, que também eu fui buscar da Bíblia, tá? Eu não sou muito de ficar lendo Bíblia, não, tá? Eu sou uma pessoa mais universalista, mas como a gente vê muita relação com esse livro, ele é um dos mais conhecidos, eu vou estar exemplificando através dele. Pode ver que aqui nós temos diversos livros de diversas temáticas num campo de ideias universalista. Então, só para ter algo mais dentro de um nicho que a maioria das pessoas conhecem e que discutem também, eu estou trazendo exemplos de texto da Bíblia, tá certo? Porque às vezes você tem medo de progredir. E esse medo de progredir faz com que você tenha repulsa por conseguir algo melhor na tua vida ou por receber algo. Então, vamos refletir sobre isso. Eu vou ler aqui Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória. Então, o que significa isso? Que você já tem tudo que você precisa desde que você esteja em sintonia. Tudo está disponível. Existem situações que são consideradas mais aflitivas para uma pessoa e outras situações que são consideradas mais tranquilas. Mas a gente tem que colocar um ponto que é assim: nós vivemos num mundo material. Mundo material, se a gente for ver segundo a doutrina espírita, tem uma nomenclatura, né? Provas e expiações. Quem acompanha o espiritismo sabe disso. Se é um mundo de provas e expiações, obviamente que nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter lições. E uma das lições que o ser humano vem aqui aprender é lidar com frustrações. As frustrações estão ligadas a decepções com pessoas, com situações específicas, com ganho de dinheiro ou falta de dinheiro, com a saúde, com perspectivas, com expectativas, com limitações físicas, mentais, psicológicas, com dor. Tudo isso está envolvido nesse pacote.
Só que esse pacote, ele está aqui e todos os seres humanos estão à mercê de todos esses sentimentos. Alguns encaram isso de uma forma leve, descontraída e cumprem o que precisam aqui e levam uma lição lá dentro do aspecto espiritual. Outros trazem mais sofrimento, mais peso e maior indignação. As coisas estão ainda existindo da mesma forma. As situações ainda estão existindo da mesma forma. Você colocou um peso a mais, naquilo vai continuar existindo. Então, a mesma coisa, mas eu preciso de dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Você está sofrendo porque você está acreditando que você precisa. Mas, na verdade, o que você precisa ou não está muito além do dinheiro. Porque você acredita que é preciso isso. Mas, na verdade, ele faz parte de tudo isso. É muito complexo entender. É muito difícil, às vezes, de abrir a mente para isso. O fato é que nós precisamos de boas ideias, de inspiração, de aplicação e de resolução, de servir bem aquilo que a gente faz. Consecutivamente, nós seremos recompensados por um meio. É oferta e procura, vamos dizer assim, é. Então, uma pessoa inspirada é uma pessoa que não vai ter, não vai faltar oportunidade para uma pessoa que tem muitas ideias boas, que está preparada, que se abre para novos conhecimentos. Ela passa a não precisar do dinheiro, a não entender que precisa a todo custo do dinheiro, porque o dinheiro está chegando para ela por conta daquilo que ela faz. E assim com outras e outras questões. Ah, mas isso é fácil. Se uma pessoa já nasce com dinheiro, ela vai ter essa mentalidade. Não, eu, particularmente, passei por muitas dificuldades e já tive muitos conflitos em relação ao dinheiro. Hoje eu consigo entender que esses conflitos me afastaram cada vez mais na época que eu estava em tumulto em relação a isso, na minha adolescência, entrando para a fase adulta, que foi uma fase bem difícil para mim. E isso me afastou mais ainda de ter possibilidade de prosperar. Então, com estudos espirituais, com vivências, com preparo, com sintonia, hoje eu consigo entender coisas que eu não entendia há muitos anos atrás. E assim com outras pessoas que a gente vai conversando. Então, assim, se você tem uma chave que abre o portão da sua casa, você não fica ali martelando a sua cabeça que você precisa a todo custo da chave. Você só pega aquela chave, vai para o seu compromisso, faz tudo o que você precisa e você só vai se tocar que aquela chave é útil para você se você perdê-la. Aí você vai ligar para um chaveiro para substituir aquela chave. E a mesma coisa em relação a qualquer bem material ou então a energia do dinheiro. Muitas pessoas só se tocam que o dinheiro está promovendo muitas vezes coisas na vida o dia que a corda estoura. Aí essa pessoa começa a se preocupar. Mas o que eu estou querendo que você reflita é que mesmo que você hoje não considere que você não tem dinheiro, o fato de se preocupar não vai trazer a sintonia necessária. E aí, independe do valor que você pegue em circulação na sua mão, exercite sempre um desprendimento. Não ser um escravo do dinheiro, mas entender que ele te serve porque você está conectado a uma força maior também que proporciona tudo. É uma linha de raciocínio muito interessante porque a gente passa a não ser uma pessoa que se coloca na função de sofredor, de pedinte, de também eh, querer aceitar a todo custo o sofrimento, porque é isso que vai fazer evoluir. Não, não é o sofrimento que vai fazer evoluir, é como você encara as adversidades que vai fazer você ter uma vida de um jeito ou de outro. São ensinamentos. Então, que fique colocado isso como uma reflexão. Se a gente colocar mais um trecho aqui que eu vou puxar para você poder também refletir, para você ver como não está na Bíblia que você não merece, que você não pode prosperar, que você não deve crescer, que você não deve buscar abundância. Não.
Pelo contrário, tem várias passagens aqui que falam sobre o seu progresso. E essa aqui é muito interessante, que é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha só que como encaixou como uma luva com o que a gente está falando aqui. Quando você busca a conexão com o todo, está se conectando com um campo de ideias favoráveis, certo? Então você buscou conhecimento, você buscou felicidade, amor, saúde, melhoria, preparo, você vai receber. Tudo vai ser acrescentado na sua experiência material aqui. E aí, obviamente que o dinheiro faz parte disso, porque você primeiro buscou a tua essência, a tua conexão, uma fonte superior, com algo que você sinta que faz parte do seu ser, da sua conexão suprema. Então todas as coisas serão acrescentadas. Essa passagem, ela é muito forte para que a gente reflita todos os dias. E várias pessoas de vários campos, discutem sobre ela. Pessoas que estudam hermetismo, Kabbalah, vários assuntos. Até quem estuda mecânica quântica, física quântica, a lei da atração, vai se deparar com essa passagem para ter uma reflexão sobre o que é essa questão da obtenção. Para você, o que significa essa passagem? Você pode colocar aqui nos comentários. Pode ter dado um insight, um significado diferente para você. Então, se você tiver dúvida muitas vezes sobre um caminho, reflita sobre essa passagem, porque ela é muito ampla, tá? Ela é muito interessante. Como eu falei, eu não tenho predileção por sentar e ficar estudando somente a Bíblia, mas tem algumas passagens que, se você for olhar a codificação delas, te fala justamente para você buscar a tua melhor versão, para você progredir, para você prosperar, para você ter uma boa relação com o fluxo constante. E assim, essa é a verdadeira prosperidade. Começa no campo do imaterial. Para você poder trazer para o campo material, é necessário que você primeiro busque esse reino, né? Que é falado aqui. Que é o que muitas pessoas consideram como o invisível. Que é o que muitas pessoas consideram como fé. E outras pessoas falam, não é fé, eu já sei. Eu sei que existe. Então é aquela coisa de saber, de viver, de estar no presente, como Jung dizia. Você acredita em Deus? Foi perguntado ao Jung. Ele disse, não acredito, eu sei. Olha que profundidade que teve nessa frase. Eu sei. Ou seja, é muito mais do que acreditar. Fazia parte dele e ele estava só comunicando o que sabia. E aí eu penso, todos os dias, quando vou iniciar minha trajetória, qual é a finalidade de eu realizar tal ato? Por exemplo, um vídeo desse. Precisa ter uma finalidade. É uma finalidade de contribuição de algo que fez bem para mim? Se a resposta é sim, vale a pena colocar à disposição. Agora, se você liga o seu celular ou a tua câmera para começar a reclamar de situações ou fazer críticas muito incisivas em relação a algo, você está criando um campo de negatividade, agressividade e muitas vezes até de escassez, quando você começa a reclamar da falta de dinheiro, de faltas de oportunidades, de uma forma muito incisiva, você depositando sua energia em algo que não vai retornar e vai desestimular outras pessoas. Em contrapartida, se você colocar essa energia, canalizar ela para que você tenha uma melhoria, uma solução, a questão é solução na diversidade. Você está utilizando a sua energia da mesma forma, mas canalizada para algo proveitoso. Então, o fato é, se você está sem a grana no momento, e você continuar batendo nessa tecla, não vai melhorar, pelo menos a tua percepção, o teu campo, e as coisas não ficarão favoráveis. Se você procurar ter um elo mais salutar com algumas questões que estão ao teu redor, possivelmente em algum momento você vai ter uma inspiração muito bacana que vai tirar você de um estado e vai colocar você no outro. Isso eu falo com vivência, tá?
em muitos momentos da minha trajetória, inclusive em momentos que apertou financeiramente, num instante, num primeiro instante, houve um questionamento com revolta sobre o porquê estava acontecendo aquilo. Quando a energia vai baixando em relação àquela indignação e você se dá conta que aquilo não adianta, você se abre para uma solução. Ao se abrir para uma solução, você manda um recado para todas as frequências que podem estar aderindo àquela causa no momento, e se você tiver o preparo, vem um insight maravilhoso e você sente que aquele momento é a sua musa inspiradora. Você pegou, você falou: "Não, é isso aqui". A partir dali, tá tudo resolvido para você? Não, porque a partir dali você precisa depositar uma energia em cima daquilo, construir aquilo. E aí que é o grande X da questão, quando chega essa inspiração, quando chega esse momento, quando vem essa musa inspiradora, a maioria das pessoas colocam mais um obstáculo. "Ah, mas se eu for fazer isso, vai acontecer aquilo. Ah, mas para mim é difícil. Ah, não dá para fazer agora". Pronto. Você está desfazendo tudo aquilo que você recebeu, porque você se permitiu ter essa conexão com o todo, com as informações do absoluto. Aí você construiu um castelo e já vai derrubar o castelo. Então, essas importunações mentais, muitas vezes, que as pessoas têm, faz com que o dinheiro não chegue para ela. Ele vai para lá e você fica aqui. É simples, porque dinheiro tem suficiente no mundo para que as pessoas movimentem, circulem através de iniciativas. Mesmo que uma pessoa esteja numa situação degradante, se ela tiver as aptidões mentais, intelectuais e conseguir ter conexões, ela vai realizar a diferença. Nós temos muitos exemplos na humanidade, não dá nem para citar aqui, de pessoas que saíram de um ponto, chegaram a outro através de uma mudança frequencial, através de uma conexão. Então é aquela coisa, quando você também se apega ao dinheiro e não faz ele circular, você está criando um fluxo esquisito ali. Primeiro, você vai comprar coisas para você vai investir na sua casa. Você vai colocar um dinheiro à disposição para doação, vai fazer circular para uma causa. É importante uma quantidade que você separe, para que essa causa seja alimentada. Sem apego, coloca à disposição para uma causa nobre. Faz chegar até alguém. Só que antes você abençoa esse dinheiro, você coloca uma boa energia. E com todo o dinheiro que chegar na tua mão, você não vai ficar com todo o dinheiro que chegar na tua mão segurando. Você vai pôr em circulação, você vai aplicar, você vai investir, você vai fazer alguma coisa, ou para esse dinheiro crescer, ou para esse dinheiro circular. Se você ficar com muito apego, é aquela velha história. Você foi embora, às vezes você guardou tanto dinheiro, ninguém acha, fica lá. Para que serviu tudo isso? Então tem que ter inteligência energética e financeira em relação a isso. E isso também conecta o espiritual, porque dinheiro também está dentro dos aspectos espirituais. Tem uma vez uma história que me contaram que era assim, que a senhora guardava todo o dinheiro que ela recebia, todo o dinheiro num baú. Ela guardou lá e guardou tanto dinheiro, só guardava, só guardava, só guardava, e uma época trocou a moeda. Essa mulher não teve a oportunidade de ir lá e trocar o dinheiro, ficou com a moeda antiga. O dinheiro estava lá, servia para alguma coisa? Não servia. Por quê? Porque não houve essa inteligência emocional, não houve essa inteligência energética de fazer fluir, de ir atrás, de movimentar. Houve um acúmulo. Então essa pessoa estava escrava daquele papel. Não fez nada de positivo, acumulou e chegou uma hora que não teve serventia nenhuma. Então, estado de plenitude é diferente disso, né? Aquela coisa do nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Olha só, estado de plenitude. Você tem a certeza de que tudo está à disposição para você e que existe uma energia superior que está sempre promovendo fluxo, ideias, reflexo daquilo que você pensa no seu dia a dia.
sabedoria. Outra frase aqui importante, ó. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Isso aqui é uma passagem de Jesus, né? O que ele fala é o seguinte, que você não vai só viver mecanicamente, você vai transbordar aquilo que você colocar, a tua melhor essência, seus frutos vão estar em abundância, porque você colocou as melhores sementes. Então a abundância, ela é um estado natural daquele que desperta. O espiritualista, hoje em dia, tem menos dificuldade em entender isso, mas há pouco tempo atrás, há 10, 15 anos atrás, existia uma barreira muito forte em relação a isso, tanto que muitos espiritualistas passaram por crises financeiras muito fortes porque não acreditavam que poderiam prosperar financeiramente e que isso seria ruim para o espírito deles. E outros que entenderam e tinham outros conhecimentos que não eram só fechados dentro de um dogmatismo, compreenderam que a abundância faz parte do fluxo do todo e continuaram prosperando, e alguns foram criticados, mas essas pessoas que foram criticadas são responsáveis por grandes iniciativas as quais a abundância permite. Esse é um ponto interessante para que a gente reflita, e isso não quer dizer que a gente está sendo pessoas gananciosas, ou então você que quer ter um progresso na tua vida não está sendo ganancioso só, você só está indo em direção a uma energia de prosperidade, um fluxo que te conecta ao Todo-Poderoso, a Deus, a nomenclatura que você acredita que é mais viável para uma força superior, e você está recebendo de volta aquilo que você acredita e que vibrou em relação a um progresso. Então, por que que não funciona quando nós estamos dentro de um caráter de tristeza, pedindo ao divino por uma melhoria? Porque naquele momento você está vibrando dentro de uma tristeza, de uma falta, de uma escassez. E quando você está lidando com um contato com o superior, você acredita que isso entra em sintonia? Não entra. É a mesma coisa quando a gente fala sobre contatos angelicais, ou então com divindades em outras culturas, ou um espírito muito elevado. O ponto é, você tem que elevar ao máximo a sua frequência para que haja a mínima sintonia entre o espiritual e o material e ali haja uma intersecção. Ainda existem forças espirituais que, para que haja uma comunicação salutar, por exemplo, num processo mediúnico, a depender do espírito, ele vai baixar um pouco a frequência dele e você vai subir a tua para poder realizar um trabalho mediúnico, ou uma canalização, ou uma ritualística que envolve uma força da natureza e tudo mais. Então tudo é assim. A partir do momento que uma pessoa entra num processo de reclamação, num processo de amargura, as presenças espirituais que estarão ao redor serão condizentes a isso, e ainda digo mais, haverá um estímulo excessivo para que essa pessoa consiga ter uma vibração cada vez mais voltada para isso, porque é um alimento para aqueles seres que vibram naquilo e eles escolheram isso, e o Todo-Poderoso não fala de livre-arbítrio dentro dos aspectos que envolvem o Todo-Poderoso ou qualquer tipo de vertente que liga a um Criador. O livre-arbítrio também está estabelecido ali. Então, se você repeliu a energia do dinheiro, se você tem uma crença, se você escutou que é sujo, que quem tem dinheiro faz coisa errada e tudo mais, você jamais conseguirá fazendo as coisas certas. E se você tem uma ética, o que é bom, que te repele de fazer coisas erradas, é excelente. Mas por que que a gente não consegue também ter um estabelecimento de conexão que fazer as coisas certas traz abundância, traz prosperidade, traz movimentação, traz fluxo? Então, a partir de hoje, você que tem um contato distante do dinheiro, ou é aquela pessoa que
muitas vezes fala: "Ah, para que que eu vou carregar dinheiro em papel, se tem Pix, se tem cartão de crédito e tudo mais", também está criando distanciamento material dessa frequência. Claro que você não vai andar com todo o dinheiro que você tem, muitas vezes, o tempo todo com você, mas alguma referência é importante que se mantenha até visível. Depois eu em outras ocasiões eu posso ensinar, tem até materiais que eu tenho de cursos que ensina você a realizar ali um altar, com essas presenças, entrando em conexão com algumas egrégoras, com algumas ritualísticas bem específicas que exigem um tempo a mais. Hoje eu vou ensinar algo mais simples, mas muito poderoso, para que você tenha uma amplitude nessa energia, um desprendimento e aquela coisa, né? Quando você passa um dinheiro para alguém, você passa abençoando, você passa colocando boas vibrações ou você passa lamentando? Eu já vi muitas pessoas, isso é muito comum quando você vai a mercados, que na hora que o caixa passa o valor, muda o semblante da pessoa, a pessoa fica naquela indignação e às vezes rola: "Nossa, tudo isso?". Ali já quebrou uma conexão de você estar também agradecendo, porque se às vezes a pessoa pagou, tá com o dinheiro na mão ali, pagou, às vezes não é nem uma coisa de ou tudo ou nada, a pessoa tá com aquele dinheiro já para aquilo, e mesmo assim rolou a reclamação. Então ela quebra a sintonia de algo que era para ser bacana, que era para ser um momento de alegria, porque ela já reclamou daquele valor que ela precisa colocar à disposição. E eu estou falando isso não é de pessoas que estão passando extrema dificuldade, às vezes pessoas que estão com o dinheiro, que trabalharam, que conseguiram e que já estão destinando para aquilo, reclamam de terem que utilizar para tal finalidade. Ou seja, o que que ela está frequenciando ali, o que que ela está emitindo? Que ter dinheiro para ela traz infelicidade, que traz amargura, que ela fica insatisfeita em dar o dinheiro para alguma coisa. Ou seja, não tem como vir mais. Isso é fato, por quê? Porque é uma informação que você está passando, você está vibrando naquilo. É até algo dentro do seu subconsciente. Se toda vez que você tiver que pagar por algo que você foi atrás, você pagar com dó, você está colocando uma mensagem então que, ué, é melhor não vir mais, porque aí você não precisa passar por aquela situação de novo. E aí a gente pode até entrar em quesitos de vidas passadas, né, onde essas situações ficam batendo na porta das pessoas por questões anteriores, que muitas vezes, a pessoa enxergou numa situação ruim, familiar, que o dinheiro foi o causador daquilo, e aquilo passa para uma outra existência. E até mesmo nessa existência aqui, às vezes as pessoas enxergam que houve uma briga familiar, judicial ali, por conta de uma herança, e colocam que foi o dinheiro que foi o causador de tudo, quando não foi o dinheiro. O causador de tudo aquilo foi as pessoas estarem em discordância com algo. O dinheiro só estava ali como uma ferramenta que foi proporcionado para que as pessoas pudessem ter algumas soluções e as pessoas problematizaram isso. Então, veja o que você está criando hoje, até para as próximas gerações, em relação a esse contato. Por quê? Porque hoje você está aqui como José, como Maria, como Adelaide, não sei. Amanhã você pode estar voltando aqui e sendo alvo de novamente algo que você mesmo plantou. Uma crença que você mesmo colocou, passou para outras gerações, chegou a você de novo porque você reencarnou no mesmo fluxo familiar que a informação que você mesmo plantou voltou para você. É bem profundo isso, porque a gente está falando de ação e reação e a gente tira a espiritualidade de um cenário tão lúdico assim como é colocado muitas vezes. É uma questão de você estar voltando para uma experiência que você mesmo ocasionou, só que num corpo diferente. E aí, estando à mercê de algo que foi passado e você volta com aquela crença, você pode potencializar ou você pode limpar. Então, imagina se todas as pessoas olhassem para o dinheiro e falassem assim: "Nossa, como é bom ter isso. Eh, eu não vou para o reino dos céus se eu não prosperar". Ia ter uma crença reversa em relação a isso, né. As pessoas iam normalizar que seria bom prosperar.
Então é apenas uma mudança de frequência, uma ressignificação, coloca um significado novo dentro das propriedades que você mesmo estabeleceu. Quantas vezes aconteceu com você essa situação de você lamentar em ter que pagar algo? A partir de hoje, por mais que a situação esteja considerada difícil para você, se você conseguiu o valor para quitar algo, mesmo que você se aperte em uma outra situação, agradeça, porque imagina se não tivesse vindo aquele valor e as coisas ficariam mais difíceis. Então agradeça, porque você foi abençoado, porque você entrou dentro de uma conexão maior e você teve aquela possibilidade. Quando você torna isso um hábito na sua vida, você começa de forma gradativa a ter pequenas bênçãos novamente, em outras situações. Então, o momento que você acorda com maior alegria, o momento que você valoriza uma água que você tomou, o momento que você valoriza, olha, consegui em dia quitar lá uma conta de luz, de água. Você teve água o mês inteiro por conta disso. Você foi atrás de um dinheiro através do seu trabalho, através da sua honestidade, da sua ética, e você conseguiu honrar com o seu compromisso. Então, quando a gente fala sobre dívida, é uma coisa. Quando você fala sobre compromisso, é outra. Ó, quitei o meu compromisso. Pronto. Quitou uma dívida. Dívida pesado, né? Uma vibração pesada. Eu honrei o meu compromisso. Eu estou honrando com o meu compromisso. Pronto. Você tinha um compromisso de acertar algo e você honrou. Agora, tira o peso da palavra dívida e coloca um peso positivo. É aquela coisa, eu já vi pessoas que pegam a moeda e falam, não tem serventia, jogam fora a moeda. Se for para jogar fora, abençoa essa moeda e passa para alguém, põe uma energia positiva e passa para alguém. Destina a uma causa. Tudo que você conquista na sua vida tem um motivo. E não é diferente com valores que você recebe, que você coloca à disposição. Fato é, qual livro que você já leu que dentro das palavras desse livro antigo, religioso ou filosófico, que seja para melhorar o seu padrão, a sua energia, que diz que você não deve melhorar? É básico. Todos salientam que você deve buscar uma melhor versão, uma lapidação. E aí, estando no mundo material, você vai ter que estar dançando conforme a música. E aí o dinheiro faz parte disso e você lida melhor com a energia do dinheiro, proporciona benesses para quem está ao redor, não seja uma pessoa que se sinta escravizada por essa ferramenta, e aí você começa a não servir ao dinheiro. O dinheiro vai servir às causas que você colocou a tua energia para potencializar. Então, vou propor essa situação para você que está assistindo aqui, para que você relaxe um pouco, evite essa queda de braço desnecessária. Algumas coisas são presentes na sua vida de forma inevitável. Você tem que fazer, você tem que honrar, você tem que realizar. Se é inevitável, então não coloque um peso a mais. Se é algo que você pode evitar, então se planeje para evitar aquilo, para que você não tenha que ficar se lamentando depois no momento seguinte. Então aqui eu vou passar um exercício para você se desprender dessa necessidade de estar sempre em poder do dinheiro, sabe? Vamos deixar fluir? Pega uma nota de qualquer valor. Eu peguei essa daqui que é de 100, que representa o maior valor, certo? Para mim, tem um significado e você pode ter o significado que você achar interessante. Você pega essa nota, você olha para ela, se identifica com ela, beleza, é um valor, é algo que chegou até mim por uma circunstância e hoje eu vou colocar em circulação. Pense nisso, isso aqui vai entrar em circulação para alguma causa e você pode escolher essa causa. Eu hoje vou fazer algo por alguém.
Ótimo. Então, você vai visualizar essa situação. Hoje eu vou quitar algo, um compromisso meu. Então, vai ser com bastante alegria que você vai fazer isso. Ah, eu vou colocar para uma pessoa isso daqui que eu quero bem. Então, coloque sua melhor energia aqui. Faça isso de todo o coração, porque esse dinheiro vai circular. E a circulação dele vai estar com uma energia positiva, de fluxo, sabe? Proporcionando boas ligações. Então você vai colocar a tua nota na mesa. Tem alguns que a gente pode fazer com vela, com cristais, mas hoje vamos fazer só com a tua energia. Você vai visualizar então que as suas mãos aqui estão repletas de energia dourada, que uma energia dourada também toma conta do seu espaço, e que você vai emanar em direção a essa nota, e você vai visualizar que a quem chegue essa nota possa abrir os caminhos, que possa trazer boas conexões, que facilite o caminho das pessoas que estiverem em contato com essa nota, e vai vibrando energia dourada, energia positiva, que todos os caminhos de quem receber essa nota possam se abrir, que boas ideias possam surgir, que seja mais uma ferramenta de expansão, que eu me liberte da necessidade de estar escravizado por uma nota, por uma ferramenta, e que sim, ela faça parte dos meus dias, assim como fará parte dos dias de pessoas que entrarão em contato, que possam abrir muitos caminhos e abençoar muitas trajetórias. E eu me desprendo da necessidade de sofrer por conta disso e coloco energias de harmonia, prosperidade, abundância, amor, verdade, equilíbrio para todos que entrarem em contato com essa nota. Pronto, você vibrou. Tem uma energia diferente aqui já. E aí, o sentido desse exercício é que você coloque essa nota em circulação e siga feliz. De tempos em tempos, realize esse exercício e comece a perceber como as coisas elas entram num fluxo mais favorável, de maior desprendimento, sabe? E aí, você define o que você vai fazer, sabe? O que importa é circular. Nesse exercício, o que importa é fazer circular. Fazendo circular, você coloca uma mensagem no teu campo, no campo das ideias que chegam até você em relação à prosperidade, que você está num fluxo infinito de ideias, de prosperidade, de abundância, e aí você vai me dizer. Depois você vai continuar aqui assistindo os conteúdos e você vai poder dar o seu relato. Nesse vídeo você pode voltar, em outro vídeo que você possa assistir do canal aqui, você também pode voltar e descrever o seu relato. Por quê? Porque é importante aquilo que você tem de positivo você compartilhar com outras pessoas. Até porque muitas vezes se você descreve uma situação que teve um êxito, que você teve uma felicidade, que você superou algo, alguém numa situação proporcional enxerga aquilo como um estímulo. Então, às vezes, você não precisa dar detalhes de tudo, mas olha, eu estava em tal situação aqui, melhorei assim, eu consegui um resultado, outra pessoa vai espelhar naquilo, vai ter um estímulo, e é super importante. Até frases positivas, frases que você se sente bem, né? Se você compartilha, por exemplo, nos comentários, quem lê recebe aquela informação, recebe aquela vibração. Consecutivamente, ela vai ser estimulada a escrever algo positivo para que outra pessoa leia, e assim a gente mantém um fluxo constante de positividade, né? De harmonia e de progresso. E isso com todas as outras situações. Independente da sua religião, do seu segmento, hoje eu coloquei vários exemplos aqui que estão ligados até à Bíblia, que eu acho que é um livro que bastante pessoas se ancoram para falar que não se deve prosperar e tudo mais. Coloquei aqui alguns exemplos e dos significados de certas passagens, e você pode também ler outros livros e encontrar sempre um significado positivo naquilo que é falado. Muitas vezes é simbólico, né, gente? Tem uma passagem que ela é simbólica. Você tem um livro que ele tem um conhecimento codificado. A realidade, quando você aplica no dia a dia, é que vai fazer a diferença. O sentir-se bem é que vai fazer a diferença. O resultado que você tem em relação à sua aplicação que vai fazer a diferença. Então, a partir de hoje, se você tiver uma oportunidade de esporadicamente
Fazer esse exercício como eu faço e tenho tido bons resultados, maiores insights, maiores conexões, pessoas que chegam com ideias parecidas para acrescentar, para somar, para multiplicar, faça. Independente do valor que você possa fazer, coloque em circulação para uma causa. E aí, que essa causa seja abençoada e talvez um dia essa nota volte para as tuas mãos, hein? Circulou tanto, 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 quem sabe não volta para as suas mãos. De uma forma que trouxe bons frutos para tantas pessoas e volta para a sua e você também já coloca à disposição para render outros frutos. E assim por diante. Esse é o reflexo de tudo que eu falei em todas as épocas da humanidade, e por mais que a gente continue com progressos e com evolução, sempre haverá espaço para algo ser melhorado, ser lapidado, principalmente dentro da realidade que nós vivemos aqui no planeta Terra, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a tua presença aqui, a tua conexão, você que ficou até o final aqui e captou todo o propósito do vídeo de hoje. Se puder compartilhar com as pessoas e deixar o teu like, se inscrever. E eu vou deixar uma playlist, a minha playlist Farrell Molina está aqui à disposição. São muitos vídeos que eu faço aqui num formato solo, além dos vídeos que eu coloco à disposição com os convidados, para que você também possa estar entrando em sintonia com vários assuntos. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!